CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui conectado para o nosso cafezinho de hoje, falando desses prazos, né, e da atenção agora do eleitor efetivamente para aqueles que estão oficialmente na disputa. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira. Muito bom dia. Tá curtindo aqui o CBN Campinas. Ô, Sandra, você sabe que trouxeram a informação, né, justamente da capital, mas Campinas tem até agora 4 candidatos a prefeito registrados. Já fui aqui dar uma sapeada no Divulgacante, que é aquilo que a gente já vem falando aí, basicamente, né? O atual prefeito Dário Saad, Rafael Zimbaldi, né, o Rafa Zimbaldi, a gente tem o Pedro Torim e também o Wilson Matos disputando essas eleições. Agora, no que diz respeito a vereador, até o momento, e esse número pode vir a aumentar, nós temos 593 candidatos e candidatas aí num total de vereador em Campinas, que pode vir a ter, né, até 986. Por quê? Porque se a gente considerar que nós temos 29 partidos políticos organizados nacionalmente, né, vezes 34, porque cada partido só pode lançar o total de cadeiras, né, que existe na Câmara, que é 33, mais um, ou seja, vezes 34 dá 986 aí possíveis candidatos e candidatas. Ou seja, tem bastante gente para o pessoal poder, de alguma forma, escolher, observar, ver o currículo, analisar os partidos. E eu gosto sempre de lembrar também que agora, nesse momento das eleições, né, a gente tem que ter clareza das regras também, né, Sandra? Então, no caso, por exemplo, a vereador, que é onde fica sempre uma confusão muito grande aí por parte do ouvinte, obviamente nós vamos repetindo isso sempre que necessário, a fim de informar quem está aí do outro lado, né? Esse ano os partidos aí estão lançando solo os seus candidatos, né? Ou os partidos, ou, no caso, as federações partidárias. Por isso que é importante que a gente tenha clareza disso tudo, né, Sandra? Até ontem a gente tinha uma certa dúvida em relação a vice, né, o vice aqui do partido em relação àquela do União Brasil, né, para onde iria, se iria, né, participar mesmo da coligação com Rafa Zimbaldi ou não. Pelo menos aqui no registro tá a Raquel Imoli como vice na chapa do Rafa Zimbaldi. Vamos ver como é que isso agora se encaminha, né? Porque por hora os dados já estão aí consolidados, né? A gente vai ver só se depois não teve algum tipo de solicitação que ainda vai ser feito às vésperas na Justiça Eleitoral, para que depois a gente possa efetivamente ter clareza disso tudo, né, Sandra? Aquilo que eu falei lá atrás, né? Isso pode vir a dar margem para judicialização em virtude aí justamente dos desentendimentos, né, partidários. É isso. Bruno Silva, eu tenho uma pergunta para você. Vamos ver se eu consigo responder a nossa pergunta. Vai ser capciosa, mas tudo bem. Ixi, lá vem, hein? Nós comentamos aqui no CBN Campinas já sobre as emendas impositivas, fizemos um levantamento, né, de quais eram os principais objetivos aí dos vereadores, especialmente aqui de Campinas e não sei o quê. E notou-se um aumento muito grande em ações culturais. Ok. Não existe um certo risco, Bruno Silva, dessas emendas impositivas estarem sendo usadas para promoção de eventos justamente neste período eleitoral e para que vereadores que estão ativos e que estão tentando a reeleição não tentem usar isso como uma plataforma, Bruno Silva? O risco sempre existe, né, Felipe? Não só para isso, mas como para qualquer tipo de recurso público que é encaminhado, endereçado, e que a gente sabe que é pago, né, justamente não no momento em que ele é apresentado, mas de acordo, inclusive, com o cronograma do próprio Poder Executivo. Vamos lembrar que a legislação traz vedações muito explícitas em relação a isso e os políticos têm que ficar atentos, né? Ninguém pode ficar saindo em foto agora, nesse exato momento, dizendo isso aqui fui eu, isso aqui fui eu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, né? Porque isso pode vir a configurar propaganda política, eleitoral, antecipada de alguma forma, né? Agora, que existe o risco, ele é sempre muito real. Mas eu vou além, viu, Felipe? Eu acho que o grande drama sempre das eleições e o grande desafio que a gente tem no horizonte é o fato de que, de alguma forma, aqueles que são os atuais mandatários, e veja, aqui não é nada contra nenhum político em específico, mas é um dado da realidade, da lógica de competição política no Brasil como um todo, porque não é exclusividade de Campinas. Aqueles que são os atuais mandatários acabam tendo mais recursos, muitas das vezes, do que os demais candidatos, sobretudo porque você tem pessoas que estão trabalhando no seu gabinete, né? Você já tem ali o seu mandato para poder, de alguma forma, fazer a defesa dele, colocar as pessoas na rua, se movimentar, construir a sua marca e assim por diante. Ao passo que aqueles que muitas das vezes são candidatos
novatos, né, aqueles que estão estreando na política, ou mesmo aqueles que já foram candidatos em outros momentos e não venceram, começam de fato a estruturar e organizar isso agora mais no contexto das eleições mesmo, né? Então você tem recursos que, vamos dizer assim, não são mensuráveis muitas das vezes e que acabam, de algum modo, sendo mais benéficos àqueles que já estão no cargo, sim, viu, Felipe? Agora, se essas emendas e outros recursos, né, ficarem de alguma forma comprovados que eles foram utilizados como espécie de propaganda eleitoral antecipada, isso pode vir a dar problema com a justiça e, consequentemente, com a candidatura. Isso não tem a menor dúvida. Muito obrigado. Bruno Silva, de volta amanhã para o nosso cafezinho nesse bate-horário. Combinado, no bate-horário, no mesmo bate-local e quem sabe, Felipe, com mais perguntas capciosas. Também, Abraço, queridos, Bruno. até Até amanhã. Valeu.